Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma ferramenta extremamente útil do Google Earth, que é a função histórico, né? Nas análises ambientais é sempre muito importante a gente ver como o território evolui ao longo do tempo, tanto para estudos de impacto ambiental, para elaborar PRADs, para elaborar EIAs, RIMAs, para diversas aplicações é muito importante a gente ver como o território está evoluindo ao longo do tempo e como, de que forma isso impacta, né, na relação do homem com a natureza e no desenvolvimento sustentável. Então, para exemplificar isso, antes, quando a gente estava falando em marcadores, em pontos, eu mostrei um exemplo para vocês, né, de que se um marcador é inserido numa imagem anterior, né, uma imagem do histórico, quando ele for aberto, ele vai abrir naquela imagem do histórico. Então, eu mostrei lá para vocês uma área de app que tinha sido ocupada, né? E aí dá para rastrear em que ano aquela construção foi executada a partir dessa análise, né? Uma análise bem básica aqui da recuperação de áreas degradadas. Desculpa. Uma análise bem básica aqui do Google Earth. E tem um projeto aqui que a gente desenvolveu de rastrear, de mapear todas as apps. E a gente conseguiu identificar assim, quais eram as construções mais recentes e quais eram históricas, né? Então, isso também para exigir alguma compensação em função das modificações que houve nas leis. Né? Claro que tem a limitação das datas das imagens de satélite, né? Em geral, aqui aparece uma das últimas. Então, tem, em algumas regiões tem imagem da década de 70, mas outras tem só até 2000, até 2001. Não tem imagens muito antigas. Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta bem interessante assim, para ver a evolução do território. Então, para exemplificar, eu vou pegar aqui a ferramenta Polígono, né, que eu estou trabalhando aqui com a cidade de Tapejara, que é uma cidade que se destaca aqui na região por ter crescido, por ter evoluído muito nesses últimos anos. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês se eu estou desenhando, né, com a função circunscrito, em determinado momento, ó, a parte preenchida começa a atrapalhar o que eu preciso visualizar para contornar. Então, é interessante nessas horas que a gente trabalhe com o circunscrito, né? Interrompi aqui, agora eu vou continuar, ó. Então, esse aproximadamente, assim, bem por cima, na verdade já expandi um pouco mais aqui para cá também. Então, esse aqui bem por cima seria o urbano ocupado agora de Tapejara. Tá? Então, a gente tem aqui o limite em branco, que é o espaço urbano de Tapejara. Agora, a gente entra aqui, ó, nesse reloginho que mostra imagens históricas. Então, eu posso modificar a data da imagem, né? Então, vocês vão observar que quando entra no histórico, ó, já troca a imagem. Por quê? Porque na visualização padrão, em geral, eles deixam a imagem de melhor qualidade. Tá? E aqui no histórico mesmo vai aparecer a mais recente, né? Então, essa aqui tem cobertura por nuvens e tudo mais, mas está mostrando a de 2020 e eu posso ir voltando no tempo, ou aqui uma por uma, né? Ou eu posso arrastar esse marcador até a imagem mais antiga e ver como que era lá em 2008, que é a imagem mais antiga que eu tenho dessa região de Tapejara. Então dá para ver aqui, por exemplo, que tem áreas que antes eram rurais e agora estão ocupadas, né, por espaço urbano, que os limites, vários limites aqui, se expandiram, né, em loteamentos. Mas principalmente nessa região aqui, acompanhando essa estrada, teve uma expansão do espaço urbano e aqui. Então toda essa parte norte da cidade expandiu mais lateralmente, né, para os lados, embora tenha havido, né, uma expansão em todas as bordas. Então é possível a gente analisar, né, essa modificação do território
Claro que se a internet colaborar, né? Ó, aqui começa a ocupação já dessa área, ó, 2009, 2012, desculpa. Então tem imagens aqui de satélites diferentes e de datas, de qualidades diferentes, e a gente pode ir visualizando aqui as modificações, né? E eu posso tanto fazer essa análise, né, de todo o território ali, como eu posso pegar um pequeno espaço do terreno e fazer esses. Bom, agora eu fui para outro local, que é o Parque Estadual do Espigão Alto, que fica em Barracão, para mostrar para vocês algumas diferenças que podem ser observadas. Tá? Dessa região, há imagens a partir de 1984. Então, é possível ver a evolução, né, desse parque, que é um dos mais antigos, eu acho até que é o mais antigo do Brasil não, do Rio Grande do Sul, Parque Estadual, que com certeza é um dos mais antigos, talvez seja o mais antigo, ele fez 70 anos no ano passado. Então, a gente pode visualizar, né, ele tem esse recorte aqui, que é onde fica a vila do Espigão Alto, né, que é esse ponto que está marcado aqui, né. Aqui é a vila do Espigão Alto. Esse rio grande aqui que dá a volta, que tem essa curva aqui, é o Rio Uruguai, tá? E ele é largo assim porque tem uma hidrelétrica aqui. Aqui tem uma barragem, que é a barragem de Machadinho, né? E a partir da construção dessa barragem, o parque perdeu um pouco de sua área em função desse alagamento, né? Porque o alagamento se estendeu aqui para o Marmeleiro, que é esse rio aqui, que faz limite com o parque. Mas, como compensação, a empresa teve que fornecer novas áreas e fornecer uma verba destinada ao parque também para manutenção. Então, a gente vai ver aqui, ó, usando esta ferramenta do reloginho aqui, né, ela mostra imagens históricas. E eu posso mudar a visualização, né? Vocês podem ver aqui que na visualização normal, aparece aqui embaixo a data da imagem, 28 de agosto de 2019. Como eu disse, padrão americano, então é mês, data, ano, tá? Então é 28 de 8 de 2019, 28 de agosto de 2019. Então, na visualização padrão, ela está mostrando não a imagem mais recente, mas a de melhor qualidade, que é de 28 de agosto de 2019. Quando eu entro no histórico, ela aparece uma imagem mais recente. Essa aqui é de janeiro de 2021. Então, vocês podem ver aqui a área verde do parque, né? E dá para ver também que algumas estradas cortam o parque, né? Para ligar principalmente a cidade de Barracão, aqui embaixo, que é uma das principais, com a vila do Espigão Alto, que é uma vila que existe desde antes da fundação do parque. E que as terras no entorno do parque são usadas para monocultura, praticamente, né? Então, se a gente olhar aqui as imagens históricas, né, a gente pode voltar até lá em 84. Bom, eu voltei até 84, a imagem ficou borrada, tá? Porque se eu aproximar demais, como a imagem de 84, ela é de menor qualidade, né? Ela tem menor resolução espacial. Se eu aproximar demais, ela borra, ó. Então, eu tenho que afastar um pouco para visualizar. Aqui vocês podem ver o contorno, mais ou menos o contorno original do parque. Eu vou adicionar um polígono aqui para vocês verem mais ou menos como que era o limite do parque, né? Vim até aqui o Marmeleiro. Vocês podem ver como o Marmeleiro era... dá para visualizar aqui como o Marmeleiro era mais estreitinho. Eu vou nomear esse polígono como PE, Parque Estadual do Espigão Alto, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o Marmeleiro, como ele era fininho, né? O próprio Rio Uruguai, como que ele era menos volumoso, né? E a partir da construção da barragem, como ele ficou.
Então, vocês podem ver aqui, ó, que teve várias áreas estendidas do parque, né? Várias áreas anexadas ao parque, aqui junto ao Rio Uruguai também. Aqui a sul, aqui a norte, ó. Eles não conseguiram desocupar a Vila do Espigão Alto, mas conseguiram recuperar várias áreas do entorno. A vegetação ficou muito melhor preservada, então aqui tem umas matas de araucárias antiguíssimas, algumas estradas eles conseguiram fechar. Vocês podem ver aqui em 84, ó, quantos buracos existiam, né, dentro... Opa, esqueci que eu não podia dar zoom. Quantos buracos, né, existiam dentro do parque, né, quantas áreas de capoeira, né, que estavam desmatadas mesmo dentro do parque e que puderam ser recuperadas ao longo dessas 2 últimas décadas, né? E agora está com uma vegetação muito mais consistente, muito mais vigorante, né? E aqui então fica a sede do parque, né? Essa área aqui bem... Tem uma estrada que infelizmente corta todo o parque. E existem aqui esses pontos mais escuros, são araucárias. Vocês podem procurar na internet aí fotos do Parque do Espigão Alto, vocês vão ver que tem araucárias centenárias aqui, enormes, muito bonitas. Então, aqui outro exemplo, né, de como a gente pode analisar a evolução do terreno, né, e a preservação dessa área, então, como exemplo. E a modificação também que houve aqui, né, no Rio Uruguai, né, de 84 aqui, e hoje com a construção da barragem, né. A gente pode ver aqui também, ó, acompanhando a imagem de hoje, a barragem tá aqui, ó, Rio Largo, Rio Fino. Aí o rio afina, ele começa a alargar de novo, alargando, 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 alargando cada vez mais, pum, afinou de novo. Aqui tem outra barragem. Tá? E aí afinou o rio, né? Se for acompanhando ele, ele começa a alargar de novo, alargando, 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 e outra barragem. Né? Então, o Rio Uruguai ele tem uma sequência de várias barragens, né? Aqui eles querem construir mais uma, mas foi proibido por causa desse parque aqui. Aqui eles querem construir mais uma, também foi proibido por causa desse parque, que é o Parque do Turvo, que é um dos parques mais importantes, né, em termos de conservação biológica, justamente porque ele tem essa conexão aqui, que vai mais ou menos preservada até lá no Parque de Itaipu, aqui em cima, né? Aqui fica o parque de Itaipu lá, né? Aqui tá a hidrelétrica. E aqui tá o parque, que eu esqueci o nome agora, falha minha. Mas há uma conexão aqui desse Parque do Turvo, uma conexão mais ou menos constante até lá, então é um espaço ecológico muito importante e é um dos únicos lugares que ainda aparece a onça pintada, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul.